Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira de payroll, amanhã é feriado nos Estados Unidos e, portanto, colocaram o indicador para hoje, né, galera? Então, bora aqui ver a nossa agenda do dia. Olha só, nós tivemos o 9,6 payroll que veio positivo, tá? Nós tivemos também o PMI, que veio também em linha, mas um pouco mais positivo, né? E no Brasil nós tivemos também o nosso PMI, tá, galera? Que veio em linha, né? Pode ser que sim, né? Um pouquinho mais em linha, nada, nenhuma diferença assim tão grande. Então, bora para nossa análise aqui do dia. DXY, galera, olha só, ficou trabalhando um pouco positivo, um pouco negativo, até o payroll. Payroll saiu, spike para cima. Spike inclusive significativo, tá? E depois aqui 11 horas nós tivemos o PMI, né, que ele quase buscou aqui a liquidez, né? Então 9,6 deu um spike forte para cima, tá? Renovou a máxima, né? Inclusive depois que voltou, renovou a máxima. Só que depois voltou, né? E veio aqui justamente nessa área de... A gente tem as áreas, né? As áreas importantes de rejeição, aceitação. Aceitação maior, obviamente, que é o POC, que é onde está maior liquidez, que aqui está em amarelo. Nos meus gráficos eu coloco em amarelo, tá, galera? E rejeição maior, rejeição menor em cima, obviamente, e aqui embaixo. Ele tentou testar, tentou chegar ao 97, não conseguiu, né? Já tinha vendedor aqui, que o dólar ele fica, DXY ele fica aqui, né? Preso. Então tá trabalhando e depois voltou, olha só, quase foi lá no 97 e depois voltou aqui no 96,50, 96,500, né? Pessoal aproveitou, né? Essa aqui é um ponto nevrálgico, ainda tem essa liquidez e trouxeram mais para cima, né? Então, o Spike também foi de alta, né? Aqui no nosso dólar, né? Nossa paridade. Deixa eu começar aqui. Então a gente teve aqui logo pela manhã dólar. Obviamente que ele ficou preso aqui nesse range, né, galera? Mas está acima do 450, né? 450. Inclusive o parâmetro de abertura está aqui no tá 449, né? Aqui dado pela B3. Nós temos a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, tá aqui mais embaixo, né? Taxa mínima de câmbio, que inclusive ficou em cima da nossa Petax praticamente, né? Obviamente que eu já coloquei, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Já alimentei a nossa planilha. Máxima da CME, mínima da CME, o POC e o ajuste. Então essa aqui, né, dava ter feito uma operação logo na abertura de mercado no sentido de scalp, mas muito perigosa, né? O pessoal defendeu aqui no ajuste, tá? E depois eu não vejo mais operações, né, galera? Depois teve payroll, aí sim, nesse spike que o DXY ele mostrou uma força, né, uma força mais grande na compra e convincente, dava para ter voltado, né, aqui, comprado aqui. A galera dava assim, né? Ele inclusive voltou nessa maior liquidez, só tocou nela, né? Como eu bem digo para vocês, a movimentação dos preços. A gente tem uma liquidez aqui maior. Spike do DXY, ele volta em cima dessa liquidez para continuar, né? Então o preço faz isso nos ativos financeiros. Então ele veio aqui, né, na CME, tá? Na máxima da CME não conseguiu passar. Nós tivemos também, olha só, o BRLT, né? Então o dólar estava um pouquinho mais caro no mundo, né? Porque isso aqui é o dólar turismo. Abriu
9,5, se eu não me engano, 9 horas 9,5. Ele já estava aqui no 455. Isso, 455. O dólar tá caro, viu, para as instituições, né? Mas ele tem o seu movimento próprio, né? O nosso dólar futuro, na qualquer coisa na macro, né? Ele pode sim ficar mais caro e tem alguns players motivando a comprarem, né? Isso é interessante. Interessante de observar é que os players não gostam de ficar acima dessa linha logo no início do pregão, tá, galera? Porque também o preço de câmbio, né, ali no turismo, ele vai subindo, né? Ele está sempre acima do nosso dólar. Então, eu preciso também mostrar aqui, né? Obviamente, o nosso juros não dá para ver o câmbio e a bolsa sem os juros, é impossível, tá? Então, os juros deu um spike para cima, tá? E não conseguiu renovar, mas trabalhou. Algumas pontas sim renovaram, né? Principalmente a ponta média. Trabalharam no movimento de alta, depois com umas 10h30 começaram na abertura do mercado americano a devolver, né? Só que nós temos aqui a ponta mais longa, olha só, F30, 31, 32, 33 trabalhando de forma positiva. A ponta média, a ponta curta flat, né? Quer ver, olha só, deixa eu mostrar aqui. Isso, estão flat, né? Mas de forma um pouquinho mais positiva. Isso fez com que a nossa bolsa, que inclusive aqui deixa eu mostrar o Ibov, né? Tá trabalhando numa alta de 1,35, né? Como pela manhã eles estavam um pouquinho mais sem drive, então o Ibov ele pode realmente trabalhar na alta também, que foi seguido pelas bolsas ali no mundo, né? Que o spike dela foi para cima. O DXY, de forma geral, olha só, DXY deu o spike para cima, os outros pares de moedas, né? A libra esterlina, o ien, o franco suíço, dólar canadense, dólar neozelandês, o dólar da Austrália também, até o Bitcoin, né? Então deu um spike para baixo e o dólar spike para cima, só que depois devolveu o movimento, né? E o dólar está ficando se consolidando, né? Com uma leve alta. Deixa eu mostrar aqui, 0,42. E nas outras moedas, algumas devolveram, mas outras ainda estão negativas. E nos índices, pessoal, aqui nos índices, olha só, spike nas bolsas, spike para cima, que devolveu um pouco, mas depois continuou a ficar comprado, né? Então todas as bolsas no mundo, as mais importantes, né, trabalhando de forma altista, e o VIX não deixa mentir, né, que o pessoal tá vendendo a proteção. Então isso aqui motivou, tá, a nossa bolsa também a fazer um movimento junto com as outras bolsas. Mas eu já chego lá, né? Então é uma explicação geral, né, para a gente vir aqui explicar individualmente cada ativo. O dólar ele devolveu essa movimentação, tá, galera? Ele começou a devolver, fez uma Petax. Olha só, o preço futuro, obviamente, que aqui eu anotei, tá? Nós estamos com um casado de 35 pontos, a diferença, tá? Tá custoso para o dólar buscar. Se ele começa no preço futuro, tá custoso ele vir. O preço futuro tá custoso para ele vir para o preço à vista, né? 35 pontos não tá tão fácil. Então, o preço futuro, ele veio aqui, não conseguiu buscar o primeiro suporte do dia. Depois ficou trabalhando em cima do preço futuro, né? Veio para o spot e não conseguiu buscar a taxa à vista, que é a segunda e a terceira Petax. Ficou trabalhando aqui esse conjunto, né? Ele ficou trabalhando, não perdeu. Na terceira também não perdeu, então é um sentimento mais comprador, tá, galera? Inclusive ele fez uma pequena movimentação aqui de alta, então
eu vejo que na segunda já era um pouquinho mais interessante manter-se comprado. Então é importante, muito importante olhar para essas taxas, porque essas taxas que comandam o nosso câmbio, né? Tá. Então basicamente foi isso para o nosso dólar futuro. Vou mostrar aqui para o nosso mini índice. Galera, o mini índice também ficou trabalhando aqui em cima do POC e do ajuste até as 9h25, 9h30 da manhã. Depois fez um pequeno spike, um pouco mais tímido para baixo. Só que depois, olha só, fez uma movimentação de alta na abertura do mercado à vista, que pegou mais força ainda na abertura do mercado americano, né, galera? Mas eu estava vendo que era mais interessante manter-se na compra. Por quê? Por causa das outras bolsas, né? Então, vou mostrar aqui a abertura do mercado à vista. Olha só como estão as nossas ações. Elas estavam um pouco mais descorrelacionadas, mas um pouquinho com um sentimento mais comprador, né? Logo ali pelas 10h20, né? Sentimento mais comprador. E depois pegaram força com a abertura ali do mercado americano. Olha só, né? Aqui as ações pegando força. Esse índice B6C, que é justamente esse pontilhado aqui, olha só, ele ficando subindo aqui, né? E trabalhando na alta. E o nosso micro S&P 500, que é essa linha aqui, meio rosa choque, pegou força também, né? Então as ações pegaram força, né? Subiram e justamente isso foi arbitrado para o nosso mini índice, que foi justamente essa subida aqui maravilhosa. De quantos pontos, galera? A gente está falando de quase 2.000 pontos, 1.900 pontos praticamente, tá? Então, meu entendimento era para, inclusive, olha só, o índice aqui, ele fez um movimento, né, que eu sempre acuso aqui para vocês, que é ele cria liquidez, né? Mesma coisa no dólar, cria liquidez, faz um movimento, volta, retesta, não passa do POC, que aqui está o ajuste passado, que é essa linha mais forte, e o POC, que está bem aqui, né? A gente está vendo aqui o nosso POC, que está no 141.230 do mini índice. Não conseguiu passar e é justamente essa operação que a gente tem que estar posicionado na compra. Na compra ou na venda, né, galera? E foi dito e feito, né? Então aqui o sentimento era comprador, inclusive para as outras bolsas, porque ela deu um spike para cima, deu um spike de alta e ficou na alta. E o mini índice deu um spike, deu essa movimentaçãozinha aqui e ficou meio lateral. Então eu entendo que aquele sentimento das outras bolsas começou a ser repassado para a nossa bolsa também, né? Que a gente tem aqui o nosso aqui, né? O IBOV. Olha só, abertura do mercado americano só potencializou, né, galera? Inclusive, tá tudo, olha só, o fluxo, né? Aqui no IndieFoot também, fluxo todo comprador fez com que eu estava observando, tá, na nossa ferramenta, a diferença aqui da compra e da venda uns nos outros. O mini índice, obviamente que nesse contrato ele estava aqui com fluxo negativo, mas no IndieFoot ele estava positivo, né? Só ficou com fluxo comprador, praticamente, né, galera? E isso é uma arbitragem, tá? Sendo que no mini índice estava um fluxo um pouquinho mais vendedor, né? Mas a gente sabia para onde o movimento iria, de fato, né? Por causa do macro. E quem está comprado aqui, o alvo seria, obviamente, em 0,5%, que seria nos 142 mil,
né? Depois, mas teve a força, né? A força do abertura mercado americano, que deu mais força ainda procurou a nossa amplitude média diária, que está bem aqui, né? A amplitude média diária está no 142.745. Ainda teve força aqui para chegar no 143 mil. 143 mil é um bom nível de preço, né, para fazer aqui, porque aqui já tem praticamente quem está comprado já colocou 1.500 pontos. Excelente pontuação, tá, galera? E daqui aí eu não vejo mais, talvez uma compra aqui seria mais interessante, mas ela não iria render tanto, né? Bem, verdade é essa. Quem está comprado aqui, nós temos um horário especial, né? Amanhã vai ter pouco volume, tá? Por causa do feriado, obviamente. Então, não sei se é bom deixar em swing trade, mas quem está comprado aqui pode até arriscar, contanto que o preço não desça tanto, né? Porque daqui para cá já tem 1% de alta. Aí é interessante deixar, não fechar a operação, deixar em aberto para poder pagar menos imposto, né? Porque no day trade tu paga 20% e no swing trade 15%. Então os plays eles fecham algumas posições, obviamente, né? Isso é bem comum às 5 da tarde e deixa algumas abertas, né? Então basicamente é isso, galera. Eu desejo para vocês um excelente resto de pregão, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem. Até mais, galera. Valeu!